Mídia desesperada com o Flamengo. Jornalista da Globo André Rizek detona o técnico Filipe Luís. Comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, da mesma empresa, irrita a torcida do Mengão. Reviravolta com Gerson. Meia quer deixar o Zenit e retornar ao Brasil. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Você já adquiriu seus e-books no Pix do Milhão? Hoje é 60% off. Você concorre a 100 mil, segunda, hoje, 100 mil, quarta-feira e R$1 milhão na sexta. Ainda tem o Raspou, Achou, é Pix. São 3 valores iguais. Vou dar um exemplo. R$100 no Pix, R$100 no Pix, R$100 no Pix, pronto, cara, ganhou na hora. São prêmios de até R$20 mil no Raspou, Achou, ganhou, é só no Pix do Milhão. Olha, gente, tá viralizando aí um comentário, desabafo, uma crítica, eu não sei nem o que dizer, do André Rizek, jornalista do Grupo Globo, que ele criticou os influenciadores, todos os influenciadores do Flamengo, e diz que ficou decepcionado com o Filipe Luís após a vitória do Mengão 3-2 diante do Palmeiras. O André Rizek, qual é o time dele, produção? Corinthians. Corinthians, tá. O André Rizek, ele começa o texto dizendo, ele tá defendendo o Palmeiras. Ele começa o texto dizendo, vitória do Flamengo e do cinismo. Esse é o título do texto do André Rizek em seu perfil. O Flamengo venceu o Palmeiras porque tem 2 jogadores muito especiais, Pedro e Arrascaeta. Esse é o resumo. Já começo discordando do André Rizek na primeira frase, na primeira linha. André Rizek, com todo respeito ao seu trabalho, a vitória do Flamengo não foi um resumo de Pedro e Arrascaeta. Pedro e Arrascaeta jogaram muito, assim como todo o elenco. Jorginho deu uma aula de futebol. A zaga do Flamengo, mesmo perdendo o Léo Ortiz, o Danilo entrou muito bem. O Léo Pereira foi um monstro. O Rossi parando ali o ataque do Palmeiras em alguns momentos. O time do Flamengo, como um todo, né? O Samuel Lino destoou um pouquinho? Destoou. Mas o Flamengo, como um conjunto, intensidade, raça, técnica, tática, engoliu o Palmeiras. Essa foi a verdade. Então já discordo aqui que você diz que a vitória do Flamengo, em resumo, foi porque o Flamengo tem 2 jogadores muito especiais, Pedro e Arrascaeta. São 2 jogadores muito especiais, mas eles 2 não fazem nada sozinhos. Aí o André Rizek continua. Mas também acho que foi a vitória do cinismo. Por que, André Rizek? Os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com os supostos erros a favor do Palmeiras, hoje estão dando risada com o pênalti não marcado para o clube paulista. E eu me decepcionei com o técnico Filipe Luís ontem. Primeiro, André Rizek, se você estiver mandando recado para minha pessoa, eu não estou rindo e ridicularizando um lance polêmico que, na minha opinião, não foi pênalti. E quando se trata de opinião, cada um tem a sua. Se você acha que foi pênalti, parabéns para você. Eu acho que não foi. E ele diz aqui sobre o Filipe Luís que se decepcionou com o técnico do Flamengo. Por quê? Vamos entender aqui o motivo. Eu sempre vi o Filipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol. Mas ontem ele mostrou que é igualzinho ao Abel Ferreira nisso. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o cinismo. E quando erram contra o meu time, eu reclamo. Após tanto zum durante a semana, para o juiz dar um pênalti para o Palmeiras com 2 minutos de jogo, teria que ser fratura exposta. Eu achei alguns pontos péssimos do Filipe ontem. Péssimos. O primeiro é quando ele fala que qualquer time pode reclamar de arbitragem, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar? André Rizek, essa fala do Filipe Luís, quando ele diz isso, é que parece que só o Palmeiras pode reclamar. Parece que só o Palmeiras pode ir à CBF. Parece que só a Leila pode ter encontro com o Samichal, os outros times não. Então, por favor, não tire essa fala do contexto. E aí ele continua. De onde tiraram isso, que o Palmeiras não pode reclamar?
No Brasil, aquilo é muito pênalti. Aí o Felipe fala também que se o Palmeiras ganhar o campeonato no campo, tudo bem. Quando você coloca uma condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo. Baseado em quê? No exame antidoping que teve no Flamengo, ainda debocha. Teve no Flamengo e teve também no Palmeiras. Pausa para eu discutir essa parte aqui do André Rizek. Quando ele diz que se o Palmeiras ganhar um campeonato no campo, tudo bem, ele diz porque o Palmeiras foi beneficiado em vários jogos e ganhou muitos pontos com erros de arbitragem. Vamos colocar erros, para não dizer outra coisa. Tá bom, André? E aí, ele fala aqui, no exame antidoping que teve no Flamengo, teve também no Palmeiras. Quero lembrar ao querido André Rizek que o antidoping do Flamengo, os caras chegaram com o pé na porta, invadiram a atividade, atrasaram o início, terminou depois da hora, muitos jogadores não conseguiram concluir a atividade e 3 membros lá do que fazem o antidoping assistiram o treino do Flamengo. E o Felipe falou muito bem, nem o meu pai assiste o treino. 3 pessoas desconhecidas estiveram lá assistindo o treino em tempo integral. Do Palmeiras não foi assim, André, porque já teve a repercussão toda ao longo do dia. E eles chegaram lá, e aí como é que foi os exames dos atletas? Interromperam o treino do Palmeiras? Teve nota oficial do Palmeiras? Hein? Acompanharam o treino do Palmeiras? Ninguém sabe como é que foi. Se foi depois do treino, se não interromperam o trabalho do Abel Ferreira, ninguém sabe. Então, não foi do mesmo jeito, tá bom, André? Mas só o Flamengo encarou aquilo como perseguição. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram o meu treino. Pô, Felipe, vão mandar um zap pro Abel sobre o seu treino? Eu não posso afirmar nada, André Rizek. Sinceramente, colocar em xeque o caráter dos funcionários é exagerado. Queriam que fizessem o exame quando? Após o treino, André. Ou antes do treino. E não durante o treino. Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico no fim do ano, ele ainda debocha. O jogo foi maravilhoso, é delicioso ver Arrascaeta e Pedro jogando, mas o pré-jogo e o pós-jogo são a vitória do cinismo do futebol brasileiro. Assim, ele termina o seu texto. Existe uma perseguição do André Rizek ao Flamengo. Ele é anti-Flamengo, e isso ele não esconde de ninguém. Quando influenciadores do Palmeiras debocharam dos erros que prejudicou o São Paulo na vitória que a arbitragem deu, né, a vitória de virada do Palmeiras, o André Rizek não falou nada. Existia um silêncio ali naquele momento. O Abel Ferreira, desde que ele chegou ao Brasil, ele esperneia igual criança mimada. Todo jogo é expulso, discute com a arbitragem, faz e acontece. Eu não vejo essa mesma crítica que você fez ao Felipe Luiz ao Abel Ferreira. Com tanta agressividade, André Rizek. O Felipe é técnico do Flamengo e ele tem que defender o interesse do clube e não ficar agradando a mídia. Se você quer confete, você vai conseguir na redação aí onde você trabalha, no grupo onde você trabalha. Todo mundo sabe que você faz um esforço gigantesco para falar bem do Flamengo. Pode ser por troca de audiência, né? Porque você sabe que Flamengo, bem ou mal, dá audiência, dá engajamento. O Felipe Luiz começou a falar de arbitragem agora, quando é algo insustentável. Todos os jogos têm erros, todos os jogos têm polêmica. Todo mundo fala da arbitragem do futebol brasileiro, não só no Brasil, em outros países. Chegou uma hora que não dá mais para segurar. E o Felipe, ele é humano, de carne e unha. Eu acho esse caso do André Rizek fascinante, porque ele tenta uma imagem de um jornalismo imparcial, né? Mas todo mundo que estudou jornalismo sabe desde o primeiro dia que isso não existe. Ele pesa a mão nas críticas e na defesa dos interesses que vão contra o clube que ele torce, né? Como a gente falou aqui no início, parece que ele é corintiano, né? E para isso, o que ele faz? Ele defende o maior rival do seu time, né? E vai contra o time de maior torcida da cidade de São Paulo, né? A maior torcida é a do Corinthians. E aí com isso ele acaba não agradando e ganhando respeito nem do Corinthians e nem do Palmeiras. Que loucura, hein? O André Rizek, chora mais.
Vocês estão desesperados com o Flamengo. Já imaginou se o Flamengo for campeão brasileiro da Libertadores? Pelo amor de Deus, esses caras vão querer se esconder embaixo da mesa. Bom, continuando, falar sobre o Paulo César de Oliveira, que é comentarista de arbitragem, um profissional que foi horrível apitando. Nunca gostei do Paulo César de Oliveira quando apitava jogos de futebol e consegue ser pior como comentarista. Ele não tem critério nenhum para comentar lances parecidos. Utiliza argumentos distintos para justificar suas análises toscas, né? São análises toscas do Paulo César de Oliveira. Quando ele está falando na televisão, eu nem acompanho, eu mudo, né? Porque senão eu vou evoluir. E são lances semelhantes, né? O Paulo César de Oliveira num lance igual ao lance de ontem. Na mão do Jorginho no Gustavo Gomes. Um lance igual a favor do Flamengo. O jogador do time adversário botou as mãos nas costas do jogador do Flamengo, igual, lance igual. Ele falou isso aqui, ó. Tem que analisar a jogada em velocidade normal. Tem contato, mas foi um contato de referência, sem falta. E ontem ele disse que o contato do Jorginho no Gustavo Gomes foi pênalti. O Paulo César de Oliveira, calado, é um poeta. Tem gente que ainda assiste. Você tem livre-arbítrio, né? Para escolher o que assistir aí na TV. Então cuidado que a mídia está desesperada com o Flamengo e a gente está aqui para desmascarar e trazer toda a verdade. Para a gente terminar esse vídeo, e eu não ia nem falar mais sobre o assunto, porque o Gerson não tem mais nada a ver com o Flamengo, tá lá no Zenit, enfim, mas tem muita gente me perguntando, porque saiu uma informação na ESPN hoje que o cenário envolvendo o Gerson no Zenit deve ter uma resolução no fim do ano. Por quê? O meio-campista voltou a atuar pelo time de São Petersburgo, né, entrando aos 42 do segundo tempo na partida contra o FK Sochi, né, vencendo por 3-0. E aí, segundo a ESPN, o sentimento nos bastidores é de que a situação começa a ser controlada, mas até a página 3. A relação se mantém conturbada e o futuro do meia brasileiro no clube vai depender dos próximos jogos. A ESPN revelou no último dia 13 de outubro que uma possível saída do Gerson do Zenit não está descartada. Segundo apurou a reportagem, o Zenit não está satisfeito com o brasileiro, vem mostrando desde que foi contratado aí por 25 milhões de euros que não está satisfeito e que já considera uma venda, mas quer recuperar aí esse investimento. Quase 160 milhões que o Zenit pagou a multa rescisória para tirar o Gerson do Flamengo. Justamente por isso, o Zenit já começa a pensar em maneiras para recuperar o investimento. E aí o Bruno Andrade, da ESPN, disse: no Zenit há muita discussão envolvendo o nome do Gerson. No momento, ele se recuperou de um problema muscular, estava impedido, né, de jogar. São 11 jogos sem entrar em campo, mas já se recuperou. Porém, a tendência é que, se não voltar a ser relacionado no próximo domingo, é sinal claro que é opção tática e técnica, deixando de ser um problema físico. O Gerson não está satisfeito no Zenit, não está satisfeito com o ambiente e com o futebol de lá. Não bateu com o Gerson e vice-versa. O Zenit também está insatisfeito com o dia a dia do atleta. A relação entre as partes não é boa. Por enquanto, o Zenit deixa claro: para abrir mão, a intenção é recuperar os 25 milhões de euros que investiu. Palmeiras é um clube interessado no Gerson para o ano que vem. Um outro clube da Arábia Saudita também tem interesse no Gerson. No Flamengo, ninguém tem interesse e é difícil o Gerson retornar ao Flamengo com o Marcão ditando as regras do jogo. Então eu deixo aqui para você a pergunta: você aceitaria Gerson no Flamengo no ano que vem, mesmo com tudo isso, o conjunto da obra, o Marcão, vai, leva para cá, leva para lá, só avisa dinheiro? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A reviravolta com o Gerson é que ele pode acabar retornando ao futebol brasileiro no ano que vem. E pode ser no Palmeiras, que é o único interessado. Saiu uma informação de que o Cruzeiro, através do seu dono, né, da SAF, né, que estaria também interessado no Gerson, mas essa informação foi negada nos bastidores lá do clube de Belo Horizonte. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like e o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!